Senhor, o dia repousa em silêncio dentro de mim, e neste instante sagrado, quero ouvir o teu respirar nas páginas da Escritura. Tua palavra é chuva mansa, que cai sobre a terra seca do meu coração. É chama discreta que aquece o frio das minhas incertezas. Que cada frase lida seja um passo em direção ao teu coração. Que a tua voz me visite com ternura e verdade, e que o teu Espírito transforme o que leio em vida vivida. Ensina-me a acolher teus segredos, a repousar nas tuas promessas e a andar leve no caminho que a tua palavra ilumina. Amém. Êxodo capítulo 5. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: O Deus dos Hebreus nos encontrou. Portanto, deixe-nos agora ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse-lhes o rei do Egito, Moisés e Arão: Por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide as vossas cargas. E disse também Faraó: Eis que o povo da terra já é muito, e vós fazeis abandonar as suas cargas. Portanto deu ordem Faraó, naquele mesmo dia, aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: Daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como fizestes antes. Vão eles mesmos e colham palha para si. E lhes imporeis a conta dos tijolos que fizeram antes, nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamam, dizendo: Vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras mentirosas. Então saíram os exatores do povo e seus oficiais, e falaram ao povo, dizendo: Assim diz Faraó: Eu não vos darei palha. Ide vós mesmos, e tomai vós palha onde achardes, porque nada se diminuirá de vosso serviço. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito, a colher restolho em lugar de palha. E os exatores os apertavam, dizendo: Acabai vossa obra, a tarefa de cada dia, como quando havia palha. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os exatores de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo estes: Porque não acabastes vossa tarefa, fazendo tijolos como antes, assim também ontem e hoje? Por isso, os oficiais dos filhos de Israel foram e clamaram a Faraó, dizendo: Porque fazes assim a teus servos? Palha não se dá a teus servos, e nos dizem: Fazei tijolos, e eis que teus servos são açoitados, porém o teu povo tem a culpa. Mas ele disse: vós sois ociosos, por isso dizeis: Vamos, sacrifiquemos ao Senhor. Ide, pois, agora, trabalhai. Palha, porém, não se vos dará. Contudo, dareis a conta dos tijolos. Então os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aflição, porquanto se dizia: Nada diminuireis de vossos tijolos, da tarefa do dia no seu dia. E encontraram a Moisés e Arão, que estavam defronte deles, quando saíram de Faraó, e disseram-lhes: O Senhor atente sobre vós, e julgue isso, porquanto fizestes o nosso cheiro repelente diante de Faraó e diante de seus servos, dando-lhes a espada nas mãos, para nos matar. Então, tornando-se Moisés ao Senhor, disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Porque me enviaste? Porque desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou a este povo, e de nenhuma sorte livraste o teu povo. Êxodo capítulo 6. Então disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por uma mão poderosa os deixará ir, sim, por uma mão poderosa os lançará de sua terra. Falou mais Deus a Moisés, e disse: Eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios fazem servir, e lembrei-me da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com braço estendido com grandes juízos. E eu vos tomarei por meu povo,
e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. E eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei minha mão, jurando que a daria a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vô-la darei por herança, eu, Senhor. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés, por causa da angústia de espírito e da dura servidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Entra, e fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo: Eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, Faraó me ouvirá? Também eu sou incircunciso de lábios. Todavia o Senhor falou a Moisés e a Arão, e deu-lhes mandamento para os filhos de Israel, e para Faraó, rei do Egito, para que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Estas são as cabeças das casas de seus pais, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque e Palu, Esrom e Carmi. Estas são as famílias de Ruben. E os filhos de Simeão, Jemuel, Jamin, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Estas são as famílias de Simeão. E estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson, Coate e Merari. E os anos da vida de Levi foram 137 anos. Os filhos de Gerson, Libni e Simei, segundo as suas famílias. E os filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron e Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133 anos. E os filhos de Merari, Mali e Muzi. Estas são as famílias de Levi, segundo as suas gerações. E Anrão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela deu-lhe Arão e Moisés. E os anos da vida de Anrão foram 137 anos. E os filhos de Izar, Corá, Nefeg e Zicri. E os filhos de Uziel, Misael, Elzafã e Citri. E Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson. E ela deu-lhe Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E os filhos de Corá, Assir, Eucana e Abiasaf. Estas são as famílias dos coraitas. E Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher uma das filhas de Putiel, e ela deu-lhe a Finéias. Estes são os cabeças dos pais dos levitas, segundo as suas famílias. Estes são Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: Tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Estes são os que falaram a Faraó, rei do Egito, para que tirasse do Egito os filhos de Israel. Estes são Moisés e Arão. E aconteceu que naquele dia, quando o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eu sou o Senhor. Fala a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo. Então disse Moisés perante o Senhor: Eis que eu sou incircunciso de lábios. Como, pois, Faraó me ouvirá? Êxodo capítulo 7. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, pois, não vos ouvirá. E eu porei minha mão sobre o Egito, e tirarei meus exércitos, meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito, e tirar os filhos de Israel do meio deles. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: Quando Faraó vos falar, dizendo: Fazei vós um milagre, dirás a Arão: Toma a tua vara e lança-a diante de Faraó, se tornará em serpente. Então Moisés e Arão foram a Faraó, e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó, e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Porque cada um lançou sua vara, e tornaram-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Porém o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha falado. Então disse o Senhor a Moisés:
O coração de Faraó está endurecido, recusa deixar ir o povo. Vai pela manhã a Faraó, eis que ele sairá às águas. Põe-te em frente dele na beira do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra. E lhe dirás: O Senhor, Deus dos Hebreus, me tem enviado a ti, dizendo: Deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: Nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu com esta vara, que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio, e tornar-se-ão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber da água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: Diz a Arão: Toma a tua vara, e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, e sobre os seus tanques, e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tornem em sangue. E haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. E Arão levantou a vara, e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó, e diante dos olhos de seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de modo que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. E virou-se Faraó, e foi para sua casa, nem ainda nisto pôs o coração. E todos os egípcios cavaram poços junto ao rio, para beberem água, porquanto não podiam beber da água do rio. Assim se cumpriram 7 dias, depois que o Senhor ferira o rio. Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, tu que ouviste o clamor do teu povo no Egito, ouve também o meu clamor hoje. Quando a vida parece um fardo pesado, quando o inimigo endurece o coração e o caminho parece fechado, lembra-me que tu és o Deus que liberta. Pai, fortalece minha fé como fortaleceste Moisés, para que eu não desanime quando as respostas não vierem de imediato, mesmo quando tudo parece piorar antes de melhorar. Ensina-me a confiar que tua mão está agindo no invisível. Renova em mim a esperança da tua promessa, pois tu disseste: Eu sou o Senhor, e o tirarei das cargas do Egito. Tira de mim as correntes do medo. Rompe os grilhões da dúvida e da escravidão interior. Senhor, unge meus lábios como ungiste de Moisés e Arão, para que eu fale com autoridade, para que a tua palavra em minha boca tenha poder para mover corações e abrir caminhos. Faz de mim um instrumento do teu propósito, para que, ao verem tua glória em minha vida, os outros saibam que tu és o Senhor, o Deus que cumpre o que promete. Hoje te entrego minhas batalhas, meus fardos e minhas esperas. Conduz-me, Senhor, do Egito à liberdade, da opressão à promessa, das trevas à tua luz. Em nome de Jesus. Amém.